botão, ele está colocado nessa posição aqui, e dessa, o sentido de giro desse ao contrário, eu teria que inverter ele, colocar ele nessa posição aqui, ó. Então, só inverter o lado da bobina, ela vai também inverter o sentido de rotação. Não adianta inverter o rotor, se caso fosse um motor que tivesse como inverter, tem que inverter a bobina. Olha aí, pessoal, o porquê que rolamento de motor não pode ter folga alguma. Eu dei partida, tá girando de hoje aqui, eu vou desligar. Olha a distância que trabalha esse rotor com o estator ali, ó. Mal cabe uma folha de papel, tá vendo? Eu vou parar ele aqui para você ver melhorzinho, ó. O rotor tá girando ainda. Olha a distância que corre ali um contra ali, ó. Bem pertinho, ó. Tá vendo? Isso é em toda a circunferência dele aí, trabalha com essa distância aí, ó, entre este rotor, tá vendo? Então encostou aqui, como ele trabalha magnetizado, vai colar, ó, tá vendo? Bem pertinho vou girar um pouquinho o rotor para você ver, ó. A distância entre o rotor e o estator, ó. Então qualquer folga que tiver no enrolamento aí, vai colar o rotor no estator, viu? Esse motor em questão que eu acabei de fazer eu vou mostrar para vocês aqui a ligação de auxiliar com o principal, como é que são feitos aqui, mais ou menos. Eu tenho aqui esse chicote que sobe aqui, sobe do capacitor. O capacitor desse motor tá fora, o dele era aqui e foi já substituído por um que não cabe lá. Na verdade esse aqui é bem gigante para o eixo dele, mas moda a tensão de trabalho que é maior. Esse é 450 volts, se eu não me engano, ou é 400, e o dele só é 250. Eu acho que é 400 aquele dali, e o original dele que é 250. Então pela tensão de trabalho ser menor, o capacitor também se torna menor. A capacitância não alterou, permanece. Eu tenho aqui o chicote da auxiliar, ó, que vai alimentar esse capacitor. Então nós vemos que ele sai aqui. Eu estou com esse motor ainda na tomada, deixa eu ter ele aqui. Então aqui eu tenho a saídazinha do cabo da auxiliar, ó, mexendo com ele aqui. E tenho aqui em cima a principal, que é a alimentação da rede elétrica, tá vendo? Então o chicote da principal aqui em cima, que vem desses dois aqui, ó. Então esses dois aqui que vem do cabo elétrico ali, ele vai ligar as duas extremidades da bobina principal. Então a rede elétrica alimentou esse lado aqui, certamente é a bobina principal. E esse outro lado aqui que também certamente é a bobina principal. Agora você vê que de qualquer modo dentro do motor lá vem saindo dois fios, dois aqui e dois aqui, ó. Só que pela referência da rede elétrica, eu já sei que a principal está sendo alimentada diretamente pela rede elétrica. Essa principal não tem interferência, a não ser algum interruptor que avesse, senão vai direto para a principal. Um lado e o outro a principal. Então aqui eu já tenho uma referência. Cabo da rede elétrica vai alimentar a principal, esse lado e esse lado. Então aqui esse lado está sozinho, ó. Tá vendo? Esse lado aqui está sozinho. Então eu já sei que isso aqui é exatamente um dos terminais da bobina principal. Se eu quiser saber desse outro lado quem é a bobina principal, esse, ou seja, a outra extremidade da bobina principal, era só desconectar aqui essa ligação e com o multímetro pegar como referência esse terminal aqui, que eu sei que está ligado diretamente na rede elétrica e só tenho ele, ó. Tá vendo? Tem um outro cabo aqui, esse cabo aqui é o do cabo que vai para o capacitor. Então a rede elétrica veio, alimentou aqui um terminal da bobina principal, desceu a alimentação, foi para alimentar o capacitor que está nesse chicote aqui, ó. Então aqui duas referências que você tira é essa. A rede elétrica, ou seja, está ligando diretamente a bobina principal, como também liga diretamente um dos lados do capacitor. Então é esse lado aqui, um lado da principal. Eu quisesse descobrir o outro lado da principal, eu tenho duas referências. Com o multímetro aqui na escala ohmica, medir a resistência ohmica para esse outro terminal aqui, qual desses dois eu vou ter resistência ohmica. Em um deles vou ter que ter, claro, desconectando essa conexão, eu vou ter que ter resistência ohmica em referência com essa daqui. Então o outro lado aqui que tiver resistência ohmica é a outra extremidade da bobina principal. Tenho também uma segunda referência que é esse daqui que está sozinho. Tá vendo? Esse lado aqui que está sozinho também é um auxiliar. Por quê? Porque está vindo lá do capacitor. Então o capacitor alimenta essa bobina auxiliar. Então esse lado também é uma referência que eu também posso estar conferindo para um desses dois aqui, saber o outro lado da auxiliar, qual é desses dois cabos brancos aqui, ó. E o outro que eu falei, esse outro cabo aqui preto que está aqui conectado com esses dois fios brancos, é a rede elétrica também. Então, resumindo aqui, a rede elétrica vai alimentar as duas extremidades da bobina principal. Um dos lados da auxiliar recebe também a alimentação da rede elétrica, que no caso aqui, como mencionado, está nesse lado aqui, ó. Tá vendo?
Aqui eu tenho um lado de uma bobina principal e um lado da auxiliar. Um desses dois aqui é o principal, outro é auxiliar. Então a rede elétrica está alimentando diretamente a bobina principal e um lado da bobina auxiliar. No outro lado da ligação com a rede elétrica, eu tenho a rede elétrica alimentando diretamente a bobina principal, que no caso é esse cabo aqui, ó, e também alimentando um do lado do capacitor, que é esse fio aqui, ó. Então esse fio aqui vai ligar diretamente, mandar energia para aquele capacitor. A energia do capacitor vai retornar, que está aqui o retorno, ó, e vai alimentar esse lado da auxiliar. O outro lado da auxiliar está recebendo a alimentação diretamente aqui da rede elétrica. E o outro, um dos lados da auxiliar está recebendo a alimentação diretamente aqui da rede elétrica. Ou seja, está nessa ligação. E um dele está recebendo do capacitor, que é quem faz a defasagem para dar partida nesse motor. No caso dos motores monofásicos. Então, pessoal, resumindo a instalação, é isso aí, viu? O fechamento final é esse. Eu fiz todo esse bobinado está feito agora, tá novo, não foi usado, dei partida só para testar como é que ficou perfeito. É um motor de 3CV, tá em vazio dando 5.5 amperes, quando eu botar a ventoinha vai para dar uns 6, ele em trabalho chega a 12, 11,5 para 12. Então eu fiz essas bobinas, principal e auxiliar, fiz as ligações internas, fechamento e principal com auxiliar. Deixei 2 cabos externos aqui da principal e 2 cabos da auxiliar. E aqui fora eu fiz as ligações. Por que eu deixo assim os 4? Porque aqui eu tenho a opção de inverter a rotação. Caso eu fizesse esse motor e a rotação desse ao contrário, que esse motor gira para cá, ó. O sentido de giro dele é esse daqui, ó. É o que está girando. Se caso girasse ao contrário, eu tinha aqui como reverter a rotação. Se eu deixasse só 3 cabos aqui, que dá para deixar também, e caso acontecesse dele ficar girando aqui ao contrário, ó, o único modo de eu inverter essa rotação era remover esse estator e virar ele para colocar assim. Vamos dizer que ele está nessa posição. Ele está colocado nessa posição aqui. E o sentido de giro desse ao contrário, eu teria que inverter ele, colocar ele nessa posição aqui, ó. Veja que esse dedo da minha mão aqui, por exemplo, vamos dizer que ele está aqui no modo original, que é o que está aqui. Esse meu dedo está indicando o sentido que ele está girando. Por exemplo, esse meu dedo grande, esse meu dedo polegar, que seria esse sentido aqui, ó. Então esse meu polegar está indicando isso aqui. Se girasse ao contrário, eu faria isso aqui, pegaria a bobina e inverteria ela. Ó, veja que meu polegar agora está indicando o sentido contrário. Meu polegar está indicando aqui anti-horário. E eu virando esse estator, meu polegar agora indica sentido horário. Então, só inverter o lado da bobina, ela vai também inverter o sentido de rotação. Não adianta inverter o rotor. Se caso fosse um motor que tivesse como inverter, tem que inverter a bobina. O rotor aqui é o induzido rotor de gaiola que chamo. Então a ligação interna dele aqui é única, na questão de não tem sentido, não tem polaridade fixa. Então por mais que você inverta esse rotor para um lado ou para outro, a rotação não vai alterar por causa o detalhe está na bobina e não no estator, no caso no rotor. O rotor aqui, as espiras dele na verdade é feito em curta aqui com esse anel cilíndrico aqui de alumínio. Ou seja, todo esse anel vai fazer essa circunferência aqui. Tem uma chapa de alumínio que vai ligar desse lado para o outro, que também é um anel. E caso o sentido de rotação, isso aqui não vai interferir em nada. De um jeito ou de outro que colocar ele aqui, ele vai girar no sentido que o campo magnético está sendo produzido pelas bobinas. Se está gerando um campo magnético nesse sentido, vai girar nesse sentido. Isso referente às bobinas. O rotor aqui não tem lado que você coloque que faça inverter essa rotação. Então, pessoal, era só isso aí, viu? Tamo junto aí, qualquer coisa deixa aí nos comentários, curte, comenta, se inscreve no canal.